Olá, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação. E aqui nós desvendaremos a redação do Enem, suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Olá, bem-vindos a todos. Sou eu, Maurício, para falar de redação do Enem. Essa é a nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Agora entraremos de forma mais específica na prova, seu funcionamento e sua avaliação. Tudo com o objetivo de alcançar aí, quem sabe, a nota máxima ou perto disso, o que já vai ser muito bom. Bom, na aula passada nós terminamos aquela introdução falando a respeito dos 5 critérios de correção que compõem a nota do Enem. Nós vimos que a nota varia de 0 a 1000 e que esses pontos eles são o resultado da soma de 5 critérios. Tudo bem? E é disso que nós falaremos nessa aula, especificamente dos critérios de correção. Estamos aí conhecendo o nosso inimigo. Olha só, conforme eu já disse para você, são 5 critérios de correção e ambos, todos eles, possuem o mesmo peso. Ou seja, não existe critério de correção com peso 2 ou peso 3, todos têm o mesmo peso. Portanto, cada critério de correção corresponde a 20% da nota, ou seja, 200 pontos. Então, eu tenho certeza que você está um tanto quanto curioso para responder a seguinte pergunta: quais são esses 5 critérios? O que eu devo tomar cuidado para alcançar os tais 200 pontos que cada critério pode oferecer? Então, na ordem da matriz curricular da prova de redação, vamos falar de cada critério, começando pelo critério número 1. E claro, não esquecendo que redação faz parte da área de língua portuguesa, o critério número 1 tem a ver com gramática. Ah, quantas aulas de gramática você assistia no colégio, não é? Quantos verbos conjugava? O quanto falou de ortografia? Pois é, tudo isso estará avaliado aqui, no critério número 1, que o Enem nos apresenta com o seguinte título, dá uma olhada: demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Demonstrar domínio da norma culta. Em outras palavras, isso quer dizer apresentar domínio da gramática. Quando falamos em norma culta, quando o critério fala em norma culta, ele está se referindo especificamente à gramática da língua portuguesa. E quando eu falo gramática, estou me referindo aqui à gramática normativa. Tudo bem? Perceba, todas as regras que você aprendeu, ou que deveria ter aprendido, na verdade, serão aplicadas e avaliadas a partir daqui. O critério 1, portanto, ele vai dissecar o seu texto atrás dos seus desvios gramaticais. E cada desvio gramatical, ortografia, pontuação, concordância, regência, não importa. Cada desvio vai derrubando a nota, ou seja, vai diminuindo, vai te distanciando dos 200 pontos tão desejados. Não é à toa que o critério número 1 é o domínio da norma culta. Porque o Enem quer deixar claro, desde o início, que a dissertação, que é o modelo de texto exigido, pede texto formal, texto culto. Essa afirmação pressupõe que, basicamente, a linguagem do indivíduo, a sua linguagem, a minha linguagem, ela pode se dividir em 2 tipos de expressões linguísticas. As expressões formais, que estão dentro do padrão escrito formal e culto, e as expressões coloquiais, informais ou populares, que é a linguagem do dia a dia, é a linguagem da gíria, e aí, daí, firmeza, ou seja, linguagem culta de um lado, linguagem coloquial do outro. Então, considerando esses 2 tipos de expressões linguísticas, o critério número 1 do Enem deixa claro o seguinte: temos que utilizar a linguagem culta. Portanto, na redação, não serão admitidos usos de outra forma de língua,
Por exemplo, usos da linguagem coloquial ou usos típicos da oralidade. Você deve, portanto, estruturar o seu texto estritamente dentro do que nós chamamos aqui de gramática normativa. Não pode haver nenhum tipo de expressão do seu texto que esteja distante ou fora da chamada norma culta. Tudo bem? Portanto, o critério 1, a primeira coisa que eu quero deixar claro é a seguinte: o aluno deve utilizar o padrão culto gramatical da língua portuguesa. A partir dessa exigência, a nota começa a ser construída. Quanto mais desvios o aluno apresenta, menor é a nota dele. E aí o Enem costuma trabalhar com as seguintes distinções: desvios leves, desvios graves e desvios mais graves. Vai depender do seu texto. Se seu texto contiver, por exemplo, alguns poucos desvios leves, é capaz que você nem perca a nota de norma culta e você alcance os 200 pontos. Há redações nota 1000 do Enem que apresentam erros gramaticais, mas o corretor considerou erros leves, portanto eles não sofrem nenhum débito de ponto. Por exemplo, pequenos e localizados erros de ortografia, pequenos e localizados erros de pontuação, esses são considerados desvios leves. Erros na aplicação da conjunção se, como partícula passivadora, são erros leves, portanto não resultarão em débito da nota. O que são desvios graves? Desvios graves, por exemplo, são aqueles que consistem em constantes erros de ortografia, muitos erros de concordância e regência, erros de pontuação que prejudicam o sentido do texto, ou seja, esses são chamados desvios graves, que vão resultar numa nota bem menor. E depois, para quem faz barbeiragens gramaticais, nós temos os desvios mais graves. E aí é o terror, né? Desvio mais grave são gravíssimos erros de concordância, alunos que não sabem utilizar nenhum tipo de pronome, confundem desinências verbais com pronomes, separam sílabas de forma inadequada, erram ortografia constantemente. Isso é considerado desvios mais graves, portanto. Então, a partir desses conceitos de desvio leve, grave ou mais grave, a sua nota no critério número 1, que é a norma culta, ela pode se distribuir por grupos ou por notas que se estruturam a partir dos desvios que o aluno apresentou. Observe aqui, ó. Nós temos 6 grupos de nota. Na verdade, são 5 grupos e mais a nota 0, né? Ninguém quer chegar aqui, então vamos considerar que o 0 está aqui só para constar. Por exemplo, nenhum desvio gramatical ou alguns poucos desvios leves é 200 pontos. E aí você gabaritou, ganhou nota máxima no critério. Parabéns, ótimo. Alguns desvios leves e poucos desvios graves, ou muitos desvios leves, aí é 160. E perceba que na medida que aumentam os desvios, a nota vai descendo cada vez mais. Por exemplo, muitos desvios graves, 120. Certo? Muitos desvios muito graves, 80. E assim a nota vai chegando mais próximo do fatídico 0. Redações com muitos erros graves, muitos desvios de toda espécie, 40. E redações que apresentam total desconhecimento da gramática, que confundem o registro formal culto com o registro coloquial, aí, meu amigo, é nota 0 mesmo, não tem jeito. Percebeu? Então a nota, ela se estrutura numa gradação. Ela vai em direção à maior nota, quanto menos desvios gramaticais. E ela vai em direção à menor nota, quanto mais desvios gramaticais o aluno apresentar. E como é que você garante que não vai zerar? Ou que pelo menos vai conseguir uma nota razoável, acima de 120? Ora, tendo cuidado com a gramática do seu texto. E se você tem total desconhecimento de gramática, não se lembra mais
as principais regras, trate de fazer sua revisão. Acompanhe as aulas de língua portuguesa do nosso curso, as aulas que correspondem a competências gramaticais e trate de estudar. Para você que tem um conhecimento gramatical regular ou bom, lembre-se, mantê-lo é fundamental para ficar aqui mais próximo da nota máxima. Eu costumo dizer, o critério número 1, que é a norma culta, é um ótimo critério para conseguir a nota máxima, hein? Conforme eu disse, mesmo alguns desvios leves, eles não vão, muitas vezes, tirar pontos. Portanto, conseguir 200 é fundamental. Então, eu recomendo que o critério 1 esteja aí na lista de critérios nos quais você alcançará a nota máxima. Certo? Esse foi o critério 1 e vamos então para o critério número 2. Bom, vamos então ao segundo critério. Falamos do primeiro, né, da adequação à norma culta, o domínio da norma culta. Vamos para o segundo. O segundo também traz uma questão fundamental dentro do desenvolvimento do que nós chamamos aqui de texto dissertativo, que eu já expliquei na aula introdutória e que nós aprofundaremos bastante durante o nosso curso, que é a compreensão do tema de redação. Conforme nós já havíamos tratado aqui, a redação do Enem ela está baseada num tema de redação. É oferecida ao aluno uma proposta e a redação do aluno deve se basear integralmente na proposta de redação apresentada. Olha, a proposta e o tema de redação é fundamental para desenvolver o seu texto. Até porque todos os alunos que farão o Enem, os milhões de alunos, abordarão o mesmo tema. Então perceba que a aplicação do tema de redação já é, de certa forma, uma maneira de garantir uma certa isonomia, que nós discutimos aqui na primeira aula. Todo mundo fala da mesma coisa. Por essa razão, há um critério que vai exclusivamente corrigir a sua capacidade de apresentar a adequação ao tema. E esse critério é o número 2. E ele se chama compreender a proposta de redação. Eu coloquei aqui de forma resumida o título, mas ele diz assim: compreender a proposta de redação e utilizar o conhecimento de várias áreas para desenvolver o texto argumentativo dissertativo. Em resumo, compreender a proposta de redação. Dá uma olhada. Proposta ou tema de redação geralmente é apresentada ao aluno em forma de uma coletânea de textos. Portanto, a prova não vai te fazer uma pergunta direta, grosseira, do tipo: escreva sobre a corrupção, ou tema tão atual, né? Escreva sobre a corrupção no Brasil, por exemplo. Não vai apresentar assim: escreva sobre o problema da mobilidade urbana. Não será direto. O que nós teremos, como sempre observamos na prova, é uma coletânea de textos de vários tipos e origens e ordens que vão aos poucos construindo o contexto da problemática. Então você vai topar no dia da prova com a proposta de redação, que além de trazer um tema atual, uma problemática contemporânea, essa problemática vai se construir por uma coletânea de textos, 2, 3, 4 textos. Pode haver gráficos, tirinhas, quadrinhos, charges, placas, fotografias, quadros. Ou seja, você pode encontrar um texto verbal escrito, mas pode encontrar uma linguagem não verbal também na construção da proposta de redação. Portanto, ela é muito bem construída para que o aluno, antes de começar a escrever o texto, apresente a seguinte habilidade: interpretação textual. Portanto, o bom desempenho no critério número 2, ele passa primordialmente, não pela atividade de escrever, que é importante, isso é indiscutível, mas primordialmente passa pela capacidade de interpretar. Você pode apresentar grande habilidade na escrita, quem sabe você pode ser um Machado de Assis Júnior, não importa. Mas se você não tiver capacidade interpretativa para compreender a coletânea de textos, compreender o tema de redação de forma profunda, a sua redação será prejudicada no critério número 2. E ele é um critério um tanto quanto, digamos, perigoso,
Porque se o aluno apresentar total desconhecimento do tema, se o aluno fugir completamente do tema, ele vai ser presenteado com a nota 0. Portanto, primeiro, interprete o tema de redação com calma e com cautela. Chegou no dia da prova, recebeu o tema de redação, leia-o com calma. Não despreze a importância de compreender o tema de redação. Fez a leitura, compreendeu os diversos textos que compõem a coletânea, aí sim, passe à escrita. Além de avaliar a compreensão da proposta de redação, o critério número 2 também avalia se o aluno consegue articular as diversas áreas do conhecimento para desenvolver a sua redação. Portanto, a partir da proposta, se o aluno é capaz de articular diversas áreas do conhecimento para construir a sua argumentação. Está aqui, ó. Desenvolver o tema relacionando as várias áreas do conhecimento. Se você puder fazer isso, excelente. E essa é uma exigência típica do Enem. Por quê? Ora, porque é uma prova interdisciplinar. Ou, se você quiser um termo mais bonito, o Enem é uma prova transdisciplinar. Portanto, nós não temos prova de geografia ou de história, nós temos provas de ciências humanas, tampouco temos provas de redação, gramática ou interpretação, temos provas de linguagens e códigos. Portanto, uma prova que se apresenta de forma interdisciplinar vai exigir que o aluno, ao desenvolver o tema, apresente também, de certa forma, uma capacidade de relacionar diversas áreas. Portanto, todo o seu conhecimento de biologia, de matemática, de português ou geografia, deve estar a serviço do desenvolvimento do tema. Assim, você vai garantir uma nota mais próxima da máxima. E assim como nós vimos no critério número 1, o critério aqui também se divide pelos grupos que eu mencionei, começando do 0, o triste 0, e chegando ao feliz 200 pontos. Como é que se estruturam os grupos? As notas são distribuídas a partir da profundidade que o aluno deu na abordagem do tema. Ou seja, uma redação dentro do tema que aborda e desenvolve, apresentando conhecimento de várias áreas, é uma nota destinada aos 200 pontos. Na medida que o aluno menos aborda o tema, mais distante ele fica dos 200 pontos. Por exemplo, aluno que aprofunda de forma razoável, 160. Redações que desenvolvem o tema de maneira mediana, 120. E assim por diante. Redações que desenvolvem pouco o tema, 80. Redações que apenas tangenciam o tema, 40. O que é tangenciar o tema? Não aborda quase nada, não discute, não aprofunda o que foi apresentado. Isso que é tangenciar, é 40. E por fim, redações que fogem completamente do tema, é nota 0. O Enem chama isso de fuga total ao tema. Quando é que o aluno realiza fuga total ao tema? Perceba que é fuga total. É quando, por exemplo, ele se distancia da abordagem apresentada pela proposta de redação e passa a tratar de uma questão completamente distinta, diversa, não relacionada com o que a proposta apresenta. Ele pode, quem sabe, esse aluno, até desenvolver bem o tema, mas o fato de abordar uma questão que está distante da proposta, ele vai ter a sua nota invariavelmente zerada. Portanto, a melhor maneira de evitar a fuga ao tema é fazer o quê? Interpretação de textos. Ler a proposta de redação, compreendê-la e colocar a serviço da sua redação todo o seu conhecimento. Para construir os seus argumentos, para defender o ponto de vista, utilize todo o arsenal de conhecimento escolar que você detiver. Por exemplo, conhecimento de português, história, geografia, de biologia, assim por diante. Com certeza o tema, assim como sempre foi, com certeza o tema do Enem vai dar margem para que você faça isso.
trabalhe de maneira a relacionar áreas. Tudo bem? Esse foi o critério número 2. Vamos então entender agora o critério número 3. Bom, seguindo então na sequência dos critérios de correção, chegamos ao critério número 3, que eu costumo chamar só de critério coerência. Mas o Enem dá um nome mais generoso, como sempre. Dá nomes mais profundos, né? Mais longos às coisas. Dá uma olhada só. O critério número 3 é o seguinte: selecionar, atente aos verbos aqui que estão no infinitivo, preste bem atenção. Selecionar, relacionar e organizar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vou repetir os verbos iniciais que são fundamentais para compreender esse critério. Selecionar, relacionar e organizar informações. Nós já falamos um pouquinho a esse respeito. A modalidade de texto que o Enem exige é o texto dissertativo. E se espera numa dissertação que o aluno apresente um ponto de vista sobre o tema, a proposta de redação que foi apresentada. Mas, ponto de vista aqui deve ser entendido especificamente no seguinte contexto: ponto de vista coerente e congruente. O que isso quer dizer? Nem tudo que você ou eu pensamos pode ser defendido numa dissertação como ponto de vista. No texto dissertativo argumentativo, o ponto de vista deve ser válido. E válido aqui, eu quero dizer no sentido de um ponto de vista que é verificável na realidade do indivíduo ou na realidade das pessoas que leem esse texto. Em outras palavras, o ponto de vista deve estar embasado no mundo real. Portanto, não é possível argumentar de forma aleatória sobre questões abstratas ou diversas. O aluno tem que ser específico sobre o tema e apresentar o ponto de vista embasado na sua realidade. Olha só, essa palavra inteligibilidade pode ser uma palavra interessante para que você compreenda o que o Enem quer dizer com esse critério. Vai lá, suponha que você tenha produzido um texto qualquer e que esse texto chegou até um leitor. O leitor, ao ler esse seu texto, que é argumentativo, ele vai ter contato com a sua tese, o seu ponto de vista sobre o tema. A partir do momento em que esse leitor interpretar a sua tese ou ponto de vista, ele pode apresentar diversas posturas. Por exemplo, ele pode aceitar e concordar com você, ele pode refutar e negar seu ponto de vista, e assim por diante. Mas perceba que, para que ele aceite ou negue esse ponto de vista, ele precisa compreender o que foi dito. E é isso que nós chamamos de inteligibilidade. É a sua capacidade de ser claro, preciso no vocabulário, de expressar as suas ideias com congruência e coerência. Um texto mal expresso, no sentido das ideias, um texto que não é claro ou coerente, impossibilita ao leitor ter contato com o ponto de vista de quem escreveu. Portanto, a clareza é pré-requisito, é condição necessária para que o texto dissertativo seja eficaz. Qualquer escritor que queira ser complexo, artístico, ele vai produzir outros tipos de textos e não uma dissertação. A dissertação, portanto, ela pressupõe clareza e coerência. Sacou o que eu estou dizendo? Por isso, nesse critério, será avaliado, por exemplo, o seu ponto de vista, a lógica com a qual você o apresentou, se você conseguiu encadear muito bem as ideias, se cada parágrafo apresentou uma ideia coerente com os demais, e assim por diante. A congruência do seu texto. Se de repente você não acabou por ser contraditório, qualquer argumento que contradiza, por exemplo, um argumento anterior, vai com certeza provocar problemas no texto. Portanto, os argumentos não podem se configurar de maneira contraditória. Entendeu onde eu quero chegar? Por exemplo, supondo que o tema de redação peça ou solicite um posicionamento e você defenda duas posições sobre uma mesma ideia. Isso é incoerente.
Por exemplo, o argumento que contradiga o posterior, isso também é incoerente. Portanto, a incoerência aqui é justamente a falta de congruência no texto. E, além disso, precisão vocabular, ser claro na escrita e na expressão das ideias. É a partir disso que o examinador do seu texto, ou os examinadores, vão te dar a nota. E a nota se estrutura da mesma maneira dos critérios anteriores, de 0 a 200, numa gradação de 40 pontos. Como é que isso é distribuído? Por exemplo, 200 pontos. Tem direito aos 200 pontos, receberá os 200 pontos o aluno que defende de forma incisiva o seu ponto de vista e cujos argumentos se relacionam com, por exemplo, várias áreas do conhecimento, são argumentos de autoria do aluno e assim por diante. Portanto, é uma redação consistente. A consistência aqui quer dizer argumentos que defendem o ponto de vista. A nota vai se distanciando dos 200 na medida que o aluno é menos coerente e que defende menos o seu ponto de vista. Então, por exemplo, 160, aluno que defende bem o seu ponto de vista através de argumentos. 120, aluno que defende razoavelmente ou medianamente. 80, aluno que apresenta parcialmente um ponto de vista. 40, aluno que quase não apresenta um ponto de vista. E 0 é o aluno que não apresenta ponto de vista de qualquer espécie. Percebeu como é que funciona a gradação? Então, qual vai ser o objetivo no critério 3? Fazer na sua redação uma tese que consista na defesa de um ponto de vista. E para que o critério 3 funcione muito bem, é importante que o critério 2 esteja afiado, que você tenha compreendido muito bem o tema de redação, para a partir daí poder selecionar informações que vai utilizar e organizar isso no texto e relacioná-las também nos parágrafos. Percebeu? O critério 3, portanto, vai se estruturar dessa maneira. E vamos dar uma olhadinha agora no critério número 4. Critério 4 para vocês. Falamos os 3 iniciais, vamos ao critério número 4. Assim como o anterior, eu resumiria o critério 4 por uma palavra só. Coesão. Está aqui. Mas o Enem dá título um pouco mais longo, explicando ao aluno tudo o que ele espera no tal critério, que é o número 4. Diz assim, preste bem atenção. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à argumentação ou à construção da argumentação. Perceba que o critério se expressa de maneira clara, dizendo que o que será avaliado aqui é a capacidade de demonstrar conhecimento. E aí logo em seguida ele indica demonstrar conhecimento em relação ao quê? Aí ele diz, dos mecanismos linguísticos necessários à argumentação. Bom, mecanismos linguísticos se referem a recursos da linguagem, gramaticais, linguísticos em geral, que nos estão à disposição para que nós possamos desenvolver o texto de uma maneira clara, de uma maneira interconectada e sem fragmentação. Em outras palavras, o texto na redação do Enem não pode se apresentar de maneira fragmentada. A defesa do ponto de vista que você realizará, ela deve necessariamente passar por um processo de coesão das partes. Ou seja, o seu texto não pode se apresentar de maneira desconexa. Portanto, coesão significa capacidade de encadeamento textual. Encadeamento aqui pode ser entendido como sequenciamento, pode ser entendido como uma lógica que liga as partes do texto. Muito provável que seu texto tenha entre 25 e 34 linhas no dia do Enem. Isso nos coloca aí de 4 a 6 parágrafos mais ou menos. Tudo isso expressando uma quantidade enorme de ideias, pontos de vista e argumentos. Há uma grande chance do aluno descuidado com a coesão acabar por apresentar seus argumentos de maneira fragmentária, ou pelo menos desconexa. Essa desconexão se caracteriza pela, digamos,
Pelo distanciamento entre parágrafos. O parágrafo número 1 não se relaciona com o parágrafo número 2, que por sua vez não se relaciona com o anterior. E o parágrafo número 3 está completamente desligado dos dois anteriores, e assim por diante. A coesão é a capacidade do aluno de utilizar os elementos da linguagem para manter o texto muito bem, digamos, preso na sua estrutura. E aí vem a palavra mágica, né? Estruturação. As suas ideias devem se apresentar no sequenciamento lógico. Deve haver uma interdependência entre as partes do texto. E você deve apresentar um uso muito, digamos, eficaz dos nexos gramaticais. Está aqui, ó. Uso dos nexos. Aí você me pergunta, o que são nexos gramaticais? Ora, são aquelas estruturas que promovem a ligação no texto. Por exemplo, conjunções adversativas, aditivas. Por exemplo, o uso de pronomes relativos como que ou qual. E não só isso, né? O uso de pronomes demonstrativos, esse, este, aquele. O uso de pronomes possessivos e assim por diante. A coesão avalia a sua capacidade de fazer esses múltiplos usos dentro do texto. Se você tiver dificuldade em usar conjunções, em usar a vírgula, em usar pronomes, provavelmente você terá problemas de coesão. E, aliás, diria para você que esse é um dos critérios mais problemáticos de qualquer redação, porque as falhas de coesão, por exemplo, elas podem aparecer até no uso da pontuação, no caso específico da vírgula. Portanto, qualquer deslize nesse aspecto vai resultar em diminuição da nota. Então, perceba que aqui, o domínio desse critério ele envolve um pouco de conhecimento gramatical e muita prática de escrita. E a nota, hein? Bom, da mesma maneira que nós já verificamos, de 0 até 200. A nota se afasta cada vez mais da pontuação máxima na medida que o aluno comete mais deslizes de coesão. Por exemplo, 200 pontos estão reservados para os alunos que não apresentam no seu texto nenhum deslize coesivo. O seu texto não pode conter frases fragmentárias, desconexão entre as partes e assim por diante. Isso para ganhar a pontuação máxima. Perceba que a nota vai caindo na medida que mais erros aparecem. Por exemplo, 160 é para os alunos que apresentam alguns erros de desconexão do texto, mas não apresentam frases fragmentárias. 120, alunos que apresentam bom desempenho de coesão, mas com alguns deslizes em desconexão do texto. E aí vai descendo. Por exemplo, 80 são textos muito desconexos, 40 textos com graves problemas de coesão. E 0 o aluno que apresenta totais problemas na construção da estrutura do seu texto. Tudo bem? Por exemplo, alunos que utilizam frases, orações subordinadas sem uma oração principal, alunos que trocam advérbios por pronomes, não sabem usar pronomes possessivos ou demonstrativos, esses alunos então acabam recebendo nota 0 no critério coesão ou mecanismos linguísticos. Tudo bem? Bom, falamos dos 4 critérios então, repassando para você. Nós falamos de norma culta, domínio da norma culta. Nós falamos de adequação ao tema ou à proposta de redação. Nós falamos de coerência e agora nós falamos de coesão. São os 4 critérios. Gramática. Você viu como esse conteúdo foi importante. É importante para a construção dos critérios de correção. Então, de tudo que explicamos até aqui, você percebeu que gramática normativa, a gramática lá escolar da tia Rosinha, ela foi muito importante para a construção de 2 critérios. O critério número 1, que nós chamamos aqui de domínio da norma culta, mas podemos chamar simplesmente de norma culta, e o critério ligado à articulação de ideias, à articulação de partes do texto, que nós chamamos de coesão. Esses 2 critérios estão exclusivamente ligados, não digo exclusivamente, mas grandemente ligados a conhecimento gramatical. Por isso, essa aula que nós falamos dos critérios de correção, pelo menos os 4 iniciais, né? Ainda estão faltando o 5º critério,
que nós veremos na próxima aula, que sirva de estímulo para que você se debruce e estude, pelo menos um pouco que seja, gramática normativa. Há uma ideia, que no caso do Enem é verdadeira, que gramática perdeu boa parte de sua importância na elaboração da parte objetiva da prova. Em outras palavras, há uma ideia muito divulgada que a gramática já não tem aquela mesma importância dentro da prova do Enem, como já teve em outros vestibulares, e ainda tem em alguns deles. E isso é uma verdade até certo ponto. Quer dizer, realmente gramática não é mais o conteúdo central da língua portuguesa, pelo menos na prova do Enem. Entretanto, o mesmo não se aplica à redação. Perceba que esses dois critérios que nós explicamos aqui, pelo menos esses dois que eu estou destacando agora nesse encontro, eles dependem da gramática normativa. Então eu estou desenvolvendo esse discurso aqui para te exortar, para te animar a estudar gramática, cara. Então estude gramática normativa e mais que isso, né? Lembre-se que o estudo de gramática tem um objetivo claro. Mesmo que não vá cair questões de gramática, que elas não apareçam na prova de forma clara, na redação esse conteúdo será útil. Portanto, atente à sua ortografia, atente à concordância e regência verbal, atente à colocação pronominal, uso da vírgula, pontuação como um todo, uso de conjunções, concordância e regência. Tudo isso vai contar nota no momento de avaliação do critério número 1 e, em alguns casos, no momento da avaliação do critério coesão. Lembre-se que esse critério, norma culta, e esses conteúdos gramaticais, eles podem salvar boa parte da sua nota. Porque mesmo que talvez, quem sabe, não é? Você não consiga atingir a qualidade de texto que deseja, mas se mantiver a gramática impecável, essa nota estará preservada. Portanto, pode ser, digamos assim, o lado diferenciado da sua média. Gabaritar, atingir nota máxima em norma culta, pode ser um grande diferencial e acabar compensando notas mais baixas em outros critérios de correção. Por isso, foque nesse aspecto da gramática, sempre se lembrando que o objetivo é conseguir agregar nota, média, números à sua prova. Desde já, e essa é a nossa segunda aula, né? Vá pensando sempre de maneira maniqueísta. Pense em compor sua nota. Pense no que é necessário para produzir uma boa redação, visando a nota máxima ou algo próximo disso. E com certeza, para os alunos que estão refletindo e pensando nessa ideia, a norma culta terá papel fundamental. Portanto, vá lá, desenterre aquela gramática que está encostada em casa, pega apostilas de gramática, acompanhe aqui no curso Enem as aulas de linguagens que se respeitam a essa competência e siga aí no estudo gramatical. Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!